No último domingo celebramos São Pedro e São Paulo e o evangelho foi aquela famosa cena que aparece em Marcos e que Mateus, no caso era o evangelho de Mateus, copiou de Marcos. Jesus está em Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem e depois pergunta aos discípulos quem vocês dizem que eu sou. O detalhe é que essa cena está localizada em Cesareia de Filipe. E o que tinha em Cesareia de Filipe nesse contexto? Cesareia de Filipe foi uma cidade construída por Filipe, filho de Herodes, em homenagem ao imperador César. E Cesareia de Filipe era um grande centro pagão. Havia um grande templo ali dedicado ao deus Pan, dedicado também ao próprio César, ao imperador César. E era um grande centro de religiosidade pagã, né? Por exemplo, nós temos aqui hoje, a arqueologia identifica que seja o lugar chamado de Banias, né? Então nós temos os resquícios arqueológicos deste lugar. Então neste lugar havia justamente um grande templo, ou seja, nós temos aqui o resquício, né? Um templo, os locais onde que estavam construídos os templos. Na parede nós temos vários nichos onde que provavelmente ficavam as imagens dos deuses que aí eram cultuados, né? Nós temos uma grande caverna dedicada ao deus Pan, que aí depois eu vou explicar um pouquinho mais essa questão do porquê dessa caverna nesse lugar, que é um detalhe que aparece somente no Evangelho de Mateus, né? Então, o fato deste lugar aqui, da pergunta de Jesus ter sido feita neste lugar, é muito interessante. Por quê? Porque este lugar é um centro de religiosidade pagã. Então, o que é que significa professar a fé de que Jesus é o Cristo, é o Messias, num lugar onde havia um grande santuário aos deuses pagãos? Significa professar a fé no verdadeiro Deus, né? Professar a fé naquele que Deus enviou para salvar Israel, e não nos deuses pagãos que ali eram cultuados, né? E mais, esta caverna, eu quero chamar a atenção para esta caverna, né? A caverna chamada a caverna do deus Pan, né? Ou seja, no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, é uma frase que aparece somente no Evangelho de Mateus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. As portas da Geena. Ou seja, havia crendice popular que esta era a porta do inferno, que esta era as portas da Geena, a caverna do deus Pan. Do ponto de vista judaico, havia a crendice popular de que aí era a porta do inferno. Ou seja, então significa a porta do inferno, significa justamente o quê? Que a religiosidade pagã não haveria de se sobrepor à fé no verdadeiro Deus, à fé no verdadeiro Messias, que era Jesus, né? Então é muito interessante isso, né? Quando você conhece um pouquinho da cultura, quando você conhece, aqui é mais uma imagem, né, da caverna do Deus Pan, ou da porta do inferno, né? Da porta do inferno, na crendice popular daquela época. E é muito interessante isso. E por que eu estou mostrando isso? Porque nós podemos ter a oportunidade de conhecer isso ao vivo no ano que vem. Ou seja, do dia 10 de junho ao dia 18 de junho, nós estamos organizando uma peregrinação para a Terra Santa para visitar este local, onde, que, segundo os evangelhos, Jesus pergunta sobre a profissão de fé, né? Então, maiores interessados, entrem em contato aqui com a Kelly Mello ou com a Ortega Tour, cujos telefones nós colocaremos aqui abaixo de contato. Essa peregrinação vai acontecer do dia 10 de junho ao dia 18 de junho do ano que vem, e eu terei a alegria de ser o vosso diretor espiritual. Te vejo lá.